Nauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 13 de abril de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. Domingos, como é que você vê esse aperto? Te surpreende alguma medida essa desplataformização? E te surpreende alguma medida a esquerda brasileira, seja ela como é? Cretina parlamentar, seja alguns pseudo-marxistões e não sei o quê, tá todo mundo colocando seus ovos todos nos monopólios da Big Tech do imperialismo? Estimadíssimo Rômulus, estimados expressionautas, veja, há muito tempo, a esquerda brasileira perdeu o sentido daquilo que é estratégico, porque ela não disputa o poder, ela quer, no máximo, governar. Eu tenho dito aqui no Duplo Expresso que ninguém mais governa a América Latina se não tiver um projeto de poder. E no centro de uma estratégia de poder, Rômulus, entra agora, nesse nosso mundo, todos esses meios das mídias digitais. E é claro que está todo mundo se comunicando através disso. Vou dar um exemplo aqui para vocês que chega a dar uma angústia quando a gente lê. Tem um livro chamado Memórias de um Soldado, do Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré era um general marxistão do Partidão, e o último capítulo do livro é ele discutindo, ali no auge da crise de 64, Rômulos. E eles se comunicando com os generais, com outros, etc. E é verdadeiramente angustiante a leitura, porque são momentos decisivos em que eles não contam, a partir do governo João Goulart, com o chamado dispositivo militar necessário para enfrentar os golpistas, a burguesia brasileira e o imperialismo e a embaixada, porque essa foi a combinação. E eu lendo aquilo, captando o Nelson Werneck Sodré tem um certo talento literário. Ele não é ele é completamente equivocado, a meu juízo, quando ele formula sobre a Revolução Brasileira, introdução crítica à Revolução Brasileira. Mas ele é bom escritor, um homem das letras, um homem culto, um cara que escreveu sobre estética, muita coisa. E está ali a angústia. E eu fiquei pensando, Ron, como seria hoje? Porque, como todo mundo só atua dentro da mídia, sem nenhuma reserva, para o imperialismo atuar, porque são todas empresas. Você lembrou aqui, nós vimos, tiraram o Pepe Escobar. Quando tiraram o Trump lá nos Estados Unidos, eu via que muita gente aplaudia aqui. E eu não tenho nem orgasmo alheio e nem dores alheias, exceto quando são da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Mas veja, quando fizeram aquilo, eu digo, bom, hoje é com o Trump, que já não estava nem servindo cafezinho quente para ele lá na Casa Branca. Mas imagine, se fazem com o ex-presidente dos Estados Unidos, imagine o que não farão conosco. Eu sei que aquilo estava dentro de um jogo, mas é o mesmo jogo que se apresenta aqui. Então, efetivamente, a esquerda tem que tomar, todos nós, individualmente. A esquerda, eu digo aqui, no sentido generoso, amplo, todos aqueles que querem o fim do governo do proto-fascista do Bolsonaro, que tem uma posição de boa vontade em relação às vítimas desse sistema, que tem uma posição anti-imperialista, e aqueles também que, como eu, marxistas, queremos um socialismo, uma revolução brasileira, e o fim desse império do capitalismo, da mercadoria. Todas essas têm que ser conquistas sociais que ficam à disposição do povo. Agora, os estados são estados dominados por uma razão de Estado, que é o capital, e, naturalmente, o capital, nos momentos decisivos, eles jogam de maneira decisiva, Romos. Então, eles não brincam em serviço. Então, aqueles que julgam que estão no reino da liberdade, sob o império dos capitais, estão praticando uma inocência que é nociva. E aí eu concordo com o teu reiterado chamado, a tua reiterada advertência, que é, efetivamente, que ninguém mais pode utilizar todos esses meios sem esquecer a lógica desses meios. Como é que eles funcionam? Quem são os proprietários? Como é que se paga? Até para ter um StreamYard no IELA, a gente tem que pagar. Você está falando aqui que tem que pagar o canal. Isso é arrecadação de grana, dos monopólios, etc., mas é o poder que eles têm de fechar. Amanhã pode não ter Duplo Expresso, se eles entenderem bem. Tirar o Pepe Escobar, pode tirar qualquer um.
Eu já me censuraram coisas no Facebook. Aí eu digo, bom, 2 vezes, eu fiquei indignado, mas eu vi o que era o tamanho da impotência. Eu experimentei isso. Você mais ainda, aqui no Duplo Expresso, que isso é uma atuação permanente. Então, todos esses instrumentos, eles cumprem seu papel, mas nós temos que ter um backup, nós temos que ter um instrumento de defesa mínima. Porque é como no computador, você estava falando aí de programas. Eu lembro que no Instituto de Estudos Latino-Americanos a gente recebeu visitas extraordinárias. Eu quero contar aqui para você das entrevistas que nós perdemos. Quando o Che Guevara foi para a África, ele foi junto com o Jorge Risquet, e eram duas colunas guerrilheiras. E o Jorge Risquet era um estudioso da África, e foi comandante guerrilheiro lá. E teve um evento na universidade, pediram para eu falar sobre a África. Eu disse, olha, eu não vou falar, porque eu não estudo a África, mas eu vou trazer um latino-americano que não só estuda, como teve lá. E trouxe o Jorge Risquet. Nós perdemos essas fitas. Você veja que é de um valor imenso, por um problema de... Agora, veja, nós perdemos por problema técnico. Agora, perder para tudo isso aqui pode ser perdido assim, numa decisão, Romulo, monocrática. É decisão monocrática, irreversível. Eles podem apagar a memória. E como agora tem muita gente que supõe que está tudo na nuvem, não está tudo na nuvem. E se estiver na nuvem, não está sob o nosso controle. É um recurso que a gente pode ter, mas tem que ter toda a desconfiança e tem que ter esquemas alternativos. Eu acho que isso é o mais importante. Veja, e aí tem um problema também de geração, Rômulo, porque as novas gerações não conhecem a importância das cartas. As cartas eram documentos, a esquerda usava, entendeu? Tem uma amiga aqui que descobriu uma mala de cartas, por exemplo, do Jorge Amado, a professora Tânia Ramos, que é da literatura aqui. É um documento valioso, extraordinário. Agora, eu aposto que tem milhões de pessoas que jamais escreveram uma carta e jamais receberam uma carta, no suposto que a sua memória eletrônica está garantida. Mas não há garantia nenhuma de memória eletrônica. E basear na política isso, as formas de convocatória, de reunião, nos instrumentos que são instrumentos das grandes empresas, todas elas submetidas a uma razão de Estado, e quando o Estado decide de maneira monocrática e de maneira incisiva, o Estado não vacila nas suas decisões, é um Estado de classe, é um Estado burguês. Esse Estado, quando ele toma decisões irreversíveis, eles tomam decisões para mudar o mundo, a correlação de forças, e eles atuam em consequência. Então, é muito importante todas essas... Às vezes eu me divirto muito com a tua narrativa, porque ela tem elementos de humor que eu não aguento aqui, entendeu? Quer dizer, mas é algo sério, porque todo mundo está conectado, em grande medida, através desses mecanismos digitais. Eles são... quer dizer, tem coisas maravilhosas. Eu posso estar acompanhando a eleição do Equador, que agora já está em 99,4% de apuração online, mas tudo isso tem controle. E é como você diz, eu compro um livro na estante virtual e logo em seguida aparece 80 sinais dos livros naquele mesmo campo. Quer dizer, eu fico pensando se quando eu ando nu aqui na minha casa estão me filmando, porque pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. E, como eu já disse para você, o dia que me pedirem aí, Nildo, isso aqui é teu, eu já vou dizer, é tudo meu, é tudo verdade, é assim que eu sou mesmo, não tenho nenhum constrangimento de nenhuma ordem, mas de fato, o controle sobre a vida privada e a vida política, ela se ampliou de maneira extraordinária, e foi através desses mecanismos. De tal maneira que tem uma potência agora de controle do Estado muito maior que no passado. No passado era muito eficaz, sempre foi muito eficaz. Eu lembro que eu li um livro do Stefan Zweig, Fouché, Um Gênio Tenebroso, e o grande Stefan Zweig, que todo mundo conhece, né? Brasil, País do Futuro, se suicidou lá na tua cidade, em Petrópolis. Pô. Ele mostra lá no Fouché, Um Gênio Tenebroso, como Fouché, quer dizer, diz lá, quem domina a informação ganha a guerra. Mas isso era a Revolução Francesa. Agora, tu imagine, hoje, com esses meios aqui,
Os caras sabem tudo, sabe se você fez uma tatuagem ontem nas tuas costas, sabe como é que sabe tudo, sabe quais são os livros que você comprou, sabe quanto é que está a tua conta bancária, sabe se teve depósito indevido, sabe absolutamente, sabe ter o sigilo fiscal. Quer dizer, sigilo fiscal, telefônico, qual é o outro? Sigilo fiscal, telefônico, tem mais um aí. O Estado sabe tudo de você, dos inimigos do rei, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então, é um elemento de segurança muito importante e é uma reflexão sobre o Estado. As pessoas têm que entender, o Estado, que é um Estado de classe, ficou mais forte por causa dos monopólios, mais forte por causa das navegações, mais forte por causa dos transportes, mais fácil por causa da transferência eletrônica de bilhões para os paraísos fiscais, como entrar na tua vida e fiscalizar o que é que tu está fazendo, teu áudio da tua casa, através do celular, da câmera do teu computador, qual é a cor da camisa que você estava usando, se você está em casa, ou qual é a hora que tu abasteceu no posto de gasolina e qual é a hora que tu foi no supermercado. A vida está sob o controle do Estado. É um monstrengo, não é brincadeira. George Orwell, nesse sentido, segue sendo um autor importantíssimo. E a classe trabalhadora, os trabalhadores, os sindicatos, os partidos, as associações, e, sobretudo, uma coisa muito importante, né? O indivíduo tem que ter anticorpos contra isso, tem que ter consciência que está metido num sistema gigantesco, um sistema avassalador, um sistema com imensa capacidade de interferir na tua vida privada e até nas tuas escolhas, porque isso também são influências que tu vai recebendo. Não é fácil. E uma coisa que eu comentava aqui com o Rômulo antes de nós entrar, estimados expressionautas, é que o mundo atual, eu temo, essa semana, Rômulo, aqui no Brasil, o Paulo Guedes, a semana passada, decidiu aumentar o imposto para livros. Então, você veja que nós temos um país ágrafo, uma grande parte é analfabeto, uma outra parte enorme é analfabeto funcional, e as pessoas leem cada vez menos, estudam cada vez menos. Eu insisto aqui nisso, e às vezes as pessoas dizem, oh, Nildo, tu é meio... Não é que eu sou catedrático, nem é mania de professor, é que na solidão do livro está o segredo, e estar investigando permanentemente coisas é fundamental. Então, eu soltei hoje um artigo aí sobre os militares, e eu passei 10 dias estudando coisas do Equador, da Bolívia, da Venezuela, sobre os militares. No Haiti, sobre os militares, para investigar como é que estão as nossas Forças Armadas. Isso só faz na solidão. Não faz isso chupando cano e jogando bola. Não dá. Seria bom, né? Mas não dá. Então, e menos ainda, consumindo um tempo valioso, porque o celular agora é tudo no celular, né, Roma? Então, tem gerações que foram educadas assim. Eu observo que eu tenho sobrinhos, amigos que têm filhos, etc., e eu vejo como essa transição desses instrumentos para a solidão da leitura, ela é lenta. Além disso, tem todo o impacto da indústria cultural metropolitana, que é violentíssimo, não respeita idade, não estou falando só da juventude, pega velhos, pega idosos, pega maduros, pega todo mundo. A indústria cultural não poupa ninguém. E ela confina as pessoas em ambientes terríveis, né, que vai desde, sei lá, Big Brothers até Netflix, passando por tudo, é avassaladora. Eu observo isso porque me mantenho como um estranho no ninho, e eu estou observando tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho que esse é um problema sério. Então, um alerta aqui que você faz no Duplo Expresso, e sobretudo agora, né, o banimento do Pepe Escobar, é uma demonstração clara de que isso ocorre nas melhores famílias, porque há uma ingenuidade, né, Romulo? Todo mundo acha que, não, isso aconteceu com outro lá, mas isso não vai acontecer comigo. É como o Covid, né? Não, isso aí o outro pegou, mas eu não vou pegar, e se o outro morreu, mas eu não vou morrer. Só que não é assim que a banda toca, e nós temos que ter sempre um alerta permanente sobre isso. Está acontecendo tudo aí. Eu não mistifico isso a ponto de dizer, bom, a mídia decide, não, as classes decidem, o poder do Estado decide, os monopólios decidem, mas eles têm um instrumento valioso agora, que aumentou a eficácia da ação das classes dominantes, e deixou, sobretudo para o liberalismo, que faz essa ode, né,
a autonomia do cidadão, a capacidade que cada um tem de se autogovernar, como uma mistificação das mais baratas. Se nunca se sustentou historicamente, sob as condições do avanço da técnica e da tecnologia de informação, isso multiplicou por 1000 a redução do cidadão a quase um lobotizado, quer dizer, um sujeito que tem poucas coisas a seu alcance. Se tu coloca nos países periféricos, Rom, como o nosso, em que a vida política partidária está rebaixada, que a vida dos sindicatos está rebaixada, que a escola está decadente, que as universidades estão ensimismadas, que a indústria cultural é pobretona e submetida à indústria cultural metropolitana. Aí as condições de... você fica quase, como diz a Elaine Tavares, minha querida jornalista, incognoscível. Tu fala coisa que as pessoas não entendem. Inclusive, basta te achar um bicho raro. Então, o alerta aqui nunca é demais. Isso tem que ser... É uma pauta militante aqui do Duplo Expresso, tem que ser de todos nós. E acho que é um alerta sempre necessário, Romulo. Perfeito, Nildo. Olha só, nas últimas 24 horas, várias pessoas me marcaram no Twitter, numa publicação da Sputnik, aquele veículo de comunicação ligado ao Estado russo, dizendo que os Estados Unidos desenvolveram um chip que teria a capacidade, a faculdade de detectar se a pessoa foi ou não convertida lá, soroconvertida do Covid e tal, não sei o quê. Existe uma preocupação assim, um pouco paranoica, eu diria, né? Que é antiga, inclusive quem estuda essa questão aí de doenças psiquiátricas mesmo, vê que é antiga essa questão de vamos botar um chip de controle mental, não sei o quê. Eu não estou aí no estado diferentemente do Nicoleles, lá que com verba da DARPA desenvolve lá as conexões neurais, homem-máquina, não é para paraplégico andar, não. É para o pessoal lá de dentro do Pentágono bombardear no terceiro mundo, tá? Por isso que a DARPA, o Estado americano, financia as pesquisas de Nicoleles. Eu não sei como é que tá isso daí, né? De pode botar e controla, né? Uma dialética, você controla a máquina, mas a máquina te controla um pouco. Eu não estou longe de saber disso. Agora, o que eu sei é que talvez você pode falar, o que a bunda não prejudica, mas assim, em princípio, não tem tanta relevância não, sabe por quê, Nildo? Nós já estamos, você, tá todo mundo chipado, voluntariamente, ó, todo mundo andando com um celularzinho com chip, né, um chip grande, dá pra ver o chip, e aí você falava aí, a rede social sabe o seu sigilo e tal, a rede social dos Estados Unidos sabe até a sua preferência sexual, ela sabe o que te dá tesão e não dá. Você vê um documentário que é, assim, oficial, Limited Hangout, mas até ali, aquele que saiu, né, a rede social, Dilema Social, do Netflix, então, assim, fica uma verdade autorizada e, assim, vai além daquilo, pelo menos aquilo, digamos, que é incontroverso. O cara fala, o Facebook detecta, não é só mais essa coisa que eu falei aqui, eu tô conversando com meu companheiro, já ouvi a mensagem dele, não era nada grave não. Ele falando, olha, não sei o que tal, quero comprar uma cadeira. Aparece lá no Facebook, cadeira? Olha aqui, couro sintético, couro vegano e tal, não sei o que. Pois é, mas para além disso, o Facebook, quando você para num post, por exemplo, aquela coisa, você vai fuxicar o perfil, deixa eu ver se a pessoa aqui, deixa eu ver se tá malhando, se tá fazendo efeito e tal, não sei o que. O Facebook vê quais fotos você vê, quanto tempo você vê a foto. Tem aquela coisa do olho. Não tem um dispositivo pro seu celular muito útil. Aquele assim, olha, ele detecta o seu olho, por isso ele não diminui a iluminação se você está lendo um texto, mesmo sem mexer, porque ele detectou que o seu olho está mexendo. Pois é, mas aí esse mesmo dispositivo serve para ver o seguinte, você está olhando ali no corpo, você está olhando mais uma coisa do que está olhando outra. Aí você é um menino, mas está olhando um menino lá, o tanquinho e tal, não sei o quê. Esse daí é melhor ficar de olho e tal, não sei o quê. Pois é, então eles sabem tudo, Nildorex. O que te excita, o que não excita, que não sei o quê. É cada vez mais, na verdade, inclusive já vi uma pesquisa que os algoritmos, depois de não sei quanto tempo, eles conseguem conhecer mais. Eles dão um prazo assim, em uma semana o algoritmo conhece mais você do que os seus colegas de trabalho. Em, sei lá, 2 meses, os algoritmos conseguem traçar um perfil psicológico seu melhor do que a sua família. Em 6 meses, 6 meses era muito melhor, mas assim, melhor que o seu companheiro. Depois de 1 ano, era melhor que você mesmo. O cara te conhece mais do que você próprio, em prever qual é a sua opção e tal, não sei o quê. Você tem estudos mostrando isso. Então, assim, as pessoas têm que se ligar, estar avisando, e infelizmente a coisa vem apertando. E eu marquei aqui, Nildo, algumas questões relacionadas a isso, mas você vê como é fraco ainda a reação. Olha, o compartilhamento no meu Twitter,
49 pessoas retweetaram. Ó, você vê, eu tenho 17.100 seguidores no Twitter. Então, vou dizer que 17.050 são aí maricas e tem medo e tal, não sei o quê. Compreendo, meu amigo. Eu também tinha um fake. Não tem nada contra fake. Mas cria o seu fake, ó. Então, o que você tem que fazer? Retweetar. Eu vou aqui retweetar o meu, curtir e deixar um comentário embaixo, ó. Fogo na bunda do vovô, gente. É assim, meu jeito. Porque, Nildo, você estava falando aí, né? Se o pessoal botar uma imagem e tal, eu vou assumir, é tudo meu. E, gente, mais uma vez, lá. Mas o pessoal vai ver. Veja o filme lá do Oliver Stone, da história do Edward Snowden. Eles ligam remotamente a câmera, o microfone, o que for. Você vai falar alguma coisa importante, o celular tem que ficar à distância e tal. Aí ele falou, eu vou botar uma foto minha, peladão, passando do banheiro pro quarto, pegar roupa. Eu vou lá, eu não vou falar que é minha. Seja a foto, né, assim, algo que me envaideça, ou pelo contrário, que me envergonhe. Eu já aviso, é fake. Por quê? Toda câmera de dispositivo meu, cada programa eu boto aqui, nada tecnológico, um papelzinho cobrindo, aí fica assim, coberto. Então o vovô não vai ter um nude meu. Surgiu um nude, assim, Rômulus Maia nude, seja assim, algo que pudesse me envaidecer, o cara tem um abdômen tanquinho, ou então o cara é um tripé e tal. É fake. Ou então o outro fala assim, não, pelo contrário, o cara tem um barrigão de chope e micropenia. É fake, então, porque não tem como ter, eu tô me precavendo. Então, os outros também deveriam estar fazendo esse tipo de coisa, para não ter essa exposição agora. Em alguma medida, Nildo, é aquela questão, a gente tem que estar nesses espaços, senão a gente não alcança. É algo que eu he estudado na economia há muito tempo, é feito de rede. Se é a rede que as pessoas estão, se você quer falar com a sua mãe, com o seu namorado e tal, você vai ter que estar lá. Agora, se você tem um objetivo de, primeiramente, passivo, estar bem informado e ativo, fazer alguma coisa com relação ao que se dá no Brasil e o que se dá no mundo de uma forma mais ampla, você tem que estar nos outros mecanismos paralelos, né? Então, eu existo e tal, a gente faz o que pode, mas enfim, até aqui, 1/8 dos que nos assinam no YouTube é o número que nos assina lá no Telegram, que é, inclusive, olha que interessante, como isso dialoga direto com uma crítica que a gente fez ainda na sexta-feira, relembrando uma anotação que eu fiz durante a semana passada. Por que há uma obsessão do imperialismo, do Deep State, e, por conta disso, do senhor Glenn Greenwald em detonar o Telegram? Por quê? Eu já tinha falado, a gente discutiu isso na sexta-feira, aí você vê como fica, assim, CQD. Então, o Pepe Escobar é banido do Facebook e a alternativa na qual ele vinha investindo é o Telegram. Não tem outra razão, Nildo. Então, eu tinha colocado aqui, alguém veio me perguntar assim, nessa manhã, é verdade que baniram o Pepe Escobar no Face? Tá aqui, Foi o Meme Educação. O Pepe foi cancelado no Facebook, vamos mais. Eu falei, foi e de forma definitiva. A gente avisa que a coisa está apertando, que tem que ir pro VK, que tem que ir pro Telegram para ontem, que o pessoal acha que é brincadeira, que é paranoia, mas perseguição do maluquinho da Suíça. Aí eu lembrei disso nessa manhã e coloquei aqui. Aí você entende por que o senhor Glenn Greenwald está marcadinho aqui, Web 3.0, pendurado com o Deep State, operado pelo Deep State, fica a todo tempo tentando detonar o Telegram. E, de novo, alguém me lembrou depois, eu comentei a entrevista que ele deu lá para o Jimmy Dore na semana passada, para os Estados Unidos, no lançamento do livro dele sobre o Vaza Jato e tal, e ele faz questão, toda a entrevista que ele vai falar, não, o Telegram foi hackeado, o Telegram é inseguro, o bom é o Signal. Eu já expliquei aqui que ele está comparando, não é nem apples and oranges, que a gente fala que ele não está comparando maçã com laranja, ele está comparando maçã com cocô de cachorro, né? São domínios diferentes, as propostas são totalmente diferentes. Então, ele está falando uma mentira sem colocar coisas contrafactuais, que é assim, a regra principal da manipulação. Aí eu lembrei disso e botei aqui, a Mônica, nossa amiga Mônica, botou o seguinte, o Pepe já estava tentando trazer os seguidores do Telegram, os seguidores dele do Facebook para o Telegram, e relatou sobre as dificuldades. É super difícil, gente. Eu estou nessa desde que a gente começou aqui em 2017. O Nildo tem uma entrevista com o senador Roberto Requião aí no segundo semestre de 2017, quando eu comecei a fazer vídeo, e eu hesitei muito em vir para o vídeo, porque era uma exposição, era mais uma tábua da caravela queimada. Mas eu vim e falei, para alcançar o pessoal tem que fazer. Então, inclusive, já comentei, vídeo não é o que me satisfaz mais, me satisfazia mais escrever os artigos e tal. Mas eu vi, tem que priorizar, o que tem mais impacto é o vídeo, fiquei no vídeo e tal, mas tive que pensar, refletir, foi uma decisão que não foi fácil. Mas ali naquele segundo semestre, então, quando eu começo a fazer o vídeo, a gente recebe o senador Roberto Requião, que é o autor senador, e membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações do Senado. E se você for resgatar lá, eu falei, senador, convoque os executivos no Brasil de Facebook, Twitter, YouTube, para que eles esclareçam suas políticas, comecem a pautar essa discussão. O senador Requião falou, é uma boa proposta, vamos ver isso aí.
Não andou, inclusive não andou do pessoal na nova legislatura, aí os bolsonaristas. Aí ficam, estamos sendo desplataformizados e tal, e não sei o quê. Eles estão cheios de deputado e senador lá deles. Esse pessoal está fazendo o quê de concreto com relação a isso? Ficar falando é uma coisa. Agora, esse pessoal que tem a faculdade, a prerrogativa de convocar esse pessoal, legislar sobre essa questão, não faz. Aí você vê que em alguma medida até lequete. Então, lá a Mônica anotando aqui, a dificuldade dentro das redes sociais, antes ainda do Trump começa a falar em cancelamento. Eu estou falando isso, inclusive, com parlamentares do Brasil, desde o segundo semestre de 2017. Aí, eu coloquei aqui, lembrei o seguinte, o ataque mais recente do Glenn Greenwald num fio que eu coloquei no dia 4 de abril. Olha, o Glenn Greenwald foi lá, enfim, né, a gente não tem lá a cópia do contrato, né, mas enfim, tudo leva a crer pela Rádio Corredor, por pessoas do meio jornalístico e também pelo passado de publicamente o Glenn Greenwald dizer que o pessoal da Carta Capital foi atrás dele pedindo dinheiro inclusive do Omidyar, lá em 2015, sei lá, não sei o quê, e a revista estava com muita dificuldade financeira, tudo leva a crer que essa parceria entre o Glenn Greenwald e a Carta Capital é a parceria do leão com a ovelha, né? Tudo leva a crer. Aí você decide quem que é o leão, quem é a ovelha. Mas aí você vê, uma ou duas semanas depois de ser publicizada essa parceria e tal, a associação do Glenn Greenwald, montado lá na grana, né, que ele recebeu por operar e privatizar o acervo Snowden, com a Carta Capital, lá que estava no inverno, né, até aí ficou uma confusão entre o fundador e o veículo, né, o Mino Carter numa situação delicada, no plano pessoal, perdeu o filho, que era o seu herdeiro aparente, não só material, mas também intelectual, que daria curso a isso daí, tá, também já, né, numa idade avançada e tal, e a revista em dificuldade financeira, entrou o Glenn Greenwald, inclusive saiu eles publicaram que na semana passada bateu os recordes de acesso do site e tal, tudo leva a crer que é uma encampação transnacional de uma revista que era referência. Eu quando eu estava no Brasil, eu assinava a física, recebia lá em casa e tal, até por achar importante, né, dar uma contribuiçãozinha e tal. Mas aí a Carta Capital botou aí uma semana atrás, ou poucos dias depois do Glenn Greenwald de entrar, já mostrou qual é a agenda. Aí aqui a publicação, Carta Capital. Tudo indica que o Telegram será o grande elemento de desestabilizador das eleições de 2022. Aí o lead, especialistas apontam o risco da falta de transparência e envio de mensagens em massa no aplicativo, amplamente utilizado pela família Bolsonaro e apoiadores. Olha como o Bolsonaro é útil. Você está vendo? É a mesma história da impressão do voto, do impeachment de ministro do Supremo. É a mesma história. Ele serve para esterilizar e tornar anátema a quem interessaria uma bandeira aquele conteúdo. Então, sim, o Bolsonaro, a família Bolsonaro está usando o mas também o Pepe Escobar, depois de ser banido do Facebook. E aí, com isso, vira anátema. E aí, a esquerda vai começar a bater. O Facebook não adianta controlar e ter agência pública da Fundação Ford dizendo que é fake, que não é fake no Face, porque o Telegram não tem isso. Aí, cara, quando eu vi isso aqui, eu falei, o cara realmente é foda. E lá atrás eu tinha botado, então, confirmado. O esquema do Glenn Greenwald já encampou a Carta Capital mesmo. De cara é retomada a ofensiva. Nildo, não tem uma vez que ele fale de vaza-jato e ele não bata no Telegram. E na entrevista que ele deu na semana passada não foi diferente. Já retomou a ofensiva contra o Telegram. Uma rede que o Glenn Greenwald, junto com o Sérgio Moro, junto com a Globo, junto com o General Mourão, ele tentou queimar durante o Limited Hangout, aquele vazamento parcial e manipulado, batizado de vaza, mas não vazou muito, e jato também não, porque não foi a jato. A coisa foi novelizada e um belo dia ele falou, terminou, que nem ele fez com o Snowden. Sempre o Greenwald insiste que o Telegram não é seguro e foi hackeado, que é mentira. Inclusive, nós tivemos um papel protagonístico nisso, foi o nosso tweet para o perfil oficial do Telegram. Eu falei, não, de jeito nenhum, nossa rede não foi hackeada não. Se houve, foi do celular do usuário, é uma coisa limitadíssima, contra a qual nós não podemos fazer nada, enfim e tal. Aí veja aqui, a gente botou, e o Greenwald nunca entra em detalhes, ele nunca indica o porquê de o Telegram seria inseguro. O Telegram é inseguro sim, mas é inseguro para quem a gente quer deixar com calor, Nildo, que é o imperialismo. Cinicamente, o Glenn Greenwald sugere como alternativa o aplicativo Signal,
que o aplicativo, o pessoal aponta aí com alguma desconfiança, que na sua origem também teve financiamentos aí de órgãos do Deep State dos Estados Unidos, mas, seja a origem boa ou ruim, o fato é que o código é aberto, então é auditado, não tem nenhum cavalo de Troia ali. Então beleza, então eu vou pro Signal. Não, porque o Signal é ultra austero, ele é super simples, de troca de mensagem privada entre pessoas conhecidas, com telefones já trocados. Então, por exemplo, o Signal serve para eu mandar uma mensagem para o Nildorix, para o Euroliner. Agora, para divulgar conteúdo do Duplo Expresso, não. O Signal só serve para isso. Ele não é alternativa de forma nenhuma, e é por isso que o Glenn Greenwald recomenda o Signal e fala que o WhatsApp, que o Telegram é ruim. Ele não é alternativa à escala e aos recursos para hospedagem. Você falava aí de nuvem, Guilherme. As nuvens que a gente tem franqueadas de graça para as pessoas é a da Amazon, é a do Google, é a da Apple. Todas em Silicon Valley. É a única alternativa em hospedagem, lá com gigas e gigas que eles dão de graça para as pessoas colocarem o que quer que seja, e divulgação de conteúdo é o Telegram. O único com escala importante, fora do controle do imperialismo direto, inclusive por lei, Nildo. O Patriot Act original subordina todas essas empresas à razão de Estado dos Estados Unidos, do imperialismo lá, inclusive aqueles procedimentos secretos, faz a corte, não sei o quê. E o único é o Telegram, por isso o cerco nessa plataforma. Gigas e gigas na nuvem, ofertados, franqueados de graça para as pessoas, grupos de até 200 mil pessoas podendo interagir entre si, com a identidade resguardada. O seu telefone fica oculto, você coloca lá um pseudônimo e está garantido. E canais ilimitados. Você vê, o canal do próprio Pavel Durov, que é o fundador, tem mais de 500 mil pessoas seguindo. Atenção, sem possibilidade de invisibilização por algoritmos. Não tem, se você assina o canal, se você está no grupo, você vai ver lá a notificação, tem conteúdo novo, não sei o quê. E blindado, o Pavel Durov, isso é a vantagem comercial que ele tem disso, ele não abre a criptografia do Telegram para governo nenhum. Até isso levou o aplicativo, Nildo, a ser banido da Rússia, o país de origem. O Pavel Durov tem relação difícil com a Rússia, e hoje em dia ele mora, acho que em Dubai. O aplicativo não é russo, diferentemente do que Sérgio Moro e Globo falaram lá no Vaza Jato, dizendo que era subordinado ao Kremlin e tal. Mentira, não está em servidores na Rússia. E o Pavel Durov, ele próprio e a equipe estão fora da Rússia. O Vladimir Putin baniu o Telegram a certa altura e ficou oficialmente banido por uns bons 2 anos. E, no entanto, não caiu. O pessoal falou, olha, o Pavel Durov, ou você abre aí negócio que a gente quer monitorar, terrorismo checheno, não sei o quê, ou então a gente vai derrubar a sua rede. Falou, tente. Por quê? O cara fez uma rede lá de servidores proxy, ficou disponível para os 30 milhões, eu acho, de usuários na Rússia que usavam o Telegram, dificultou e tal, não sei o quê, mas ficou, e maior desmoralização para a autoridade que regula isso. Você vê que o Putin passou um constrangimento tão grande, tá banido da Rússia, o pessoal todo usando, pelo contrário, foi uma ótima propaganda, aumentou o número de usuários na Rússia. Falou, se eu quero trocar meus nudes aí, não quero que o pessoal lá do Putin tenha uma cópia, seja ela, né, laudatória ou não, tem que usar o Telegram e tal. Aí aumentou, em vez de diminuir. Aí o Putin, pragmático, falou, não, vou começar e tal, e liberou o Telegram depois, porque não tinha como fazer. E aí, então, portanto, o Telegram é um que não está subordinado nem à razão de Estado do imperialismo, nem à razão de Estado euroasiática. Ele é banido na China, não pode. O pessoal da Primavera em Hong Kong... Os chineses estão fazendo deles, não, Rômulo? Não, eles já têm, é o WeChat, mas o WeChat, que é deles, é sabido que ele é monitorado em tempo real pela inteligência chinesa. Eu converso com colegas aí de pós-graduação chineses, eles usam, que é aquela questão do efeito de rede, quer falar com a mãe, com a namorada, tem que estar, e é a única que é autorizada na China. Mas tem lá uma inteligência artificial que faz a transcrição em tempo real das palavras, e se tiver aquelas palavras sensíveis, imediatamente encaminhado para uma pessoa de verdade, para ver se tem, não sei o quê. Então, assim, é sabido que o WeChat é aberto. E aí eles falam lá, passa a lista de supermercado para o companheiro, né? Fala com a mãe quando vai ser o churrascão. Então, umas coisas sensíveis ninguém fala nesse WeChat. E o próprio Telegram é banido na Rússia. Ele é liberado... Na Rússia, não, perdão, na China. E em Hong Kong, para você ver uma coisa... Realmente, o Telegram, hoje em dia, ele é a pátrida antissistema. Então, se você está lá em Hong Kong fazendo a primavera contra os chineses, se você está aí fazendo alguma coisa nos Estados Unidos, se você está no Brasil se opondo ao plano dos generais, o Telegram por esses predicados aqui, é o único que te dá a escala possível, e por isso ele é atacado por um boneco do Deep State, que é o senhor Glenn Greenwald. Então, assim, não é com Signal que você pode dar combate ao monopólio da Big Tech dos Estados Unidos. Então, como eu tenho atenção, sem possibilidade de invisibilização do conteúdo para o algoritmo, o acesso novo você vai receber, e é blindado. O Durov não dá a criptografia, ele prefere ser banido do que, como foi, mas mesmo assim você vai acessar, porque o cara tem essa redundância aí com servidores proxy.
E com isso, com esses predicados que eu estou descrevendo aqui, ele rivaliza com quem? Não é com signo. Como eu falei, é limitadíssimo. Inclusive, o próprio escopo dele é limitadíssimo. É com todas as redes sociais sob controle direto do Deep State dos Estados Unidos. Aliás, como o próprio Glenn Greenwald, como revelou tempos atrás a Sybil Edmonds. E eu recuperei aqui o tweet, está lá, então lá no meu Twitter você vai encontrar, daquele e-mail no auge do Vaza Jato, quando... Ô Nildo, o pessoal pode falar que não gosta de mim, que eu sou paranoico, quero conspiração, a pessoa tem que falar. Eu não fujo da raia. Foi a única pessoa, no dia que começou o Vaza Jato, dia 9 de junho de 2019, o Glenn Greenwald virou o herói de todo mundo. Pessoal, até o pessoal que me segue, que tinha dúvida, não, mas dessa vez o Romulus Maia tá errado. Olha, pessoal que me ajudaram, não, dessa vez. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, naquela altura, participava do programa, e falou pra mim, mas você vai falar mal dele, Romulus Maia? Não é possível você falar mal de todo mundo. Eu falei, gente, no dia, horas depois que começou, eu falei, gente, Glenn Greenwald não mudou, né? A gente publicou em janeiro de 2018 um artigo dele antes da fama, que ele era a favor da invasão do Iraque, ele era antissocialista, antinacionalistas na América Latina, era a favor da doutrina de ataque preventivo, falava que as desgraças da América Latina eram devidas aos governos nacionalistas e de tinturas socialistas na América Latina, e que os Estados Unidos só faziam bem para a região, queriam desenvolver. Eu falei, que é isso? Tal. E o cara, o veículo dele, Intercept, enterrou 98% da Serve Snowden. As coisas mais relevantes foram enterradas. Mais do que isso, o cara entregou já o veículo dele, 3 fontes de vazamento para o FBI, estão presas aí. Algumas até podem enfrentar a pena capital. Isso a gente sabia já 1 ano e meio antes. Eu publiquei isso aqui no site em janeiro de 2018. Aí chega junho de 2019, é aquela história. Aí eu falei, gente, cautela. Eu falei, cautela, isso aí continua sendo mesmo. E aí o Pepe Escobar, fui atrás do Pepe Escobar naquela altura, aquele domingo parece que eu falei, Pepe, olha, tá essa história aí rolando no Brasil, tem alguma coisa esquisita e tal. Aí o Pepe Escobar foi falar com a Sybil Edmonds, que é uma que publicou vazamentos e não entregou fonte, teve que sair dos Estados Unidos. Ela tá em outro país aí, na Eurásia, para poder continuar fazendo os vazamentos dela. E aí perguntou, e ela que foi, aí conhece o Greenwald de outros carnavais, né, inclusive do tempo que ele fazia lobby. O Glenn Greenwald é incrível. Ele tem uma esquizofrenia mercadológica. Ele em inglês é libertário, a favor da liberdade de expressão. Ele em português é isso, querendo fechar as coisas e tal, inclusive no Twitter. Aí, ele, tempos atrás, antes do Snowden, ele estava aí ligado nesse pessoal neocon, ele era a favor de uma lei de privilégios, segredos do Estado, que foram usadas para perseguir a Sybil Edmonds. Ela está ligada. E depois, conforme o financiador, ou quem opera ali, suposto alegado esqueleto no armário, ele muda. Então aqui está a mensagem que ela mandou para o Pepe e o relato que ela colocou de coisas sensíveis do passado do Glenn Greenwald que estão guardadas na gaveta para serem usadas caso ele saia do roteiro, segundo a alegação aí, do que ela apurou. E aí você vê, então, com o que o Telegram rivaliza? Com as redes sociais sob controle direto do Deep State, como, alegadamente, segundo a Sybil Edmonds, situação que estaria controle do Deep State, o próprio Glenn Greenwald, né? Então, essa questão que eu falei a Paula Schmidt, que é uma jornalista e trabalhou em grandes veículos, cobrindo o Oriente Médio, ela já tinha notado tempos atrás essa esquizofrenia mercadológica do Glenn Greenwald, dependendo da língua. Em inglês, ele se vende, isto é, na atual encarnação, liberal, libertária quase, já foi diferente, como um defensor da liberdade de expressão ilimitada, como algo absoluto. É o Greenwald que aparece na Fox News, lá no programa do Tucker Carlson, por exemplo. Já em português, é esse aí da Carta Capital. O ataque vir em uma publicação de esquerda, né, ou historicamente de esquerda, como a Carta Capital, até com informação errada, como a de que o Telegram seria russo, eu já expliquei aqui que isso é falso, deixou de ser o caso há muito tempo, o fundador teve inclusive que sair do território russo, mostra o sequestro da perna vermelha da pinça comunicacional. Para o domínio de espectro total, está se fechando no Brasil, mas mais amplamente no mundo inteiro, e você viu o que aconteceu com o Pepe Escobar, o Telegram é uma perigosíssima válvula não controlada. Certo. Nildo, você estava falando aí outra coisa que eu anotei aqui para comentar, né? A questão das cartas. É uma tragédia, eu já tinha visto pessoas, pensadores, historiadores falando isso, porque não falando apenas de sabotagem, apagar, ser fechado. Olha quantos e-mails importantes as pessoas trocam, ou trocaram aí ao longo de décadas, né, do mundo digital e da internet, que simplesmente se a pessoa morre, aí não tem a senha, o login, ninguém vai acessar. A carta mal ou bem, se a pessoa morre, ficou guardada em algum lugar e tal. Então são documentos históricos preciosíssimos, comunicações que estão feitas no meio digital, que vão ser perdidas. Então eram registros que eram feitos e guardados, importantíssimos. Eu peguei aqui um exemplo que até me toca familiarmente e toca toda a história do Brasil. Já comentei aqui, ó, esse livro
que é uma carta, troca de correspondências, intitulada Cartas Baianas, 1821 a 1824, subsídios para o estudo dos problemas da opção da independência brasileira. Eram cartas trocadas entre dois antepassados do meu companheiro, que eram senhores de engenho, no interior da Bahia, Aramaré, e ele foi deputado constituinte lá no Porto, e a mulher, Maria Bárbara, ficou sendo a senhora de engenho, a primeira senhora de engenho e tal. E essa troca de correspondências entre ele, quando foi lá como deputado constituinte pela província da Bahia, no Porto, e ela, são considerados os documentos históricos mais detalhados sobre como que era dos bastidores dessa questão de independência, e tal, porque ele era contra a independência, ele queria manter Reino Unido e tal, e ficou fazendo meio tempo, foi como que um enviado do próprio Dom Pedro I, queria manter Reino Unido, não recolonizar o Brasil por um lado, mas também não levar a independência, ele era ali uma coisa meio termo. Ela falando como é que era a relação, detalhando a relação dela com os escravizados lá, inclusive de uma forma muito cruel. E aí você vê, isso aqui foi preservado como? A via brasileira lá da Maria Bárbara, que ela recebia, foi perdida. Mas o que ela enviou para o companheiro dela lá em Portugal ficou guardada, está lá no equivalente ao Arquivo Nacional, Torre do não sei o que lá, que fica em Lisboa, e é uma coisa riquíssima, que hoje em dia eles trocariam e-mails, se um morre, o outro morre, ninguém ia acessar. Então é o que a gente já tem que contar, isso daí inclusive tentar, de uma certa forma, ter o mecanismo da mão morta, se você tem uma atividade assim, né, que guarde o registro, para se acontecer alguma coisa, você aquele conteúdo não ser perdido. E aí, Nildo, a gente tem muita coisa para falar hoje, eu quero ouvir Equador, quero ouvir Peru, a gente tem que falar de Brasil, afinal o julgamento no STF começa aí daqui a alguns dias, a questão do ex-presidente Lula, né, uma reversão de expectativas, discutimos sexta-feira, mas tem novos elementos, mas também a história de CPI, o telequete da vez. Então, a gente está aqui fazendo uma meta-discussão, falando do meio, mas porque hoje em dia a mensagem, o meio, se confundem. Isso já é um chavão aí do pessoal que estuda comunicação, comunicólogo, mas hoje, mais do que nunca, emissor, meio, mensagem, estilo, tá tudo confundindo. Então, se você quer ouvir o comentário que o Nildo vai fazer, que eu vou fazer, do que é falado, primeiramente a gente tem que garantir o meio, a massa crítica, para ser relevante. Eu poderia estar aqui tendo uma mensagem privada, Nildo, eu e você, uma conferência, e você passa as impressões, eu passo para o meu deleite estético, para o meu deleite moral, até para eu me orientar, mas não, a gente, obviamente, tem essa função também, de ajudar e complementar a análise do outro, mas mais do que isso, a gente quer ter uma ação com escala. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui não é besteira. Se não está viabilizado o meio, a mensagem serve apenas para prazeres estéticos e morais individuais, meio do Nildo. E definitivamente não é o nosso caso. Então, para fechar essa questão do meio aí, e de tecnologia, nos últimos dias teve a conclusão, Nildo, não sei se você já assistiu, se você assistiu, eu vou perguntar suas impressões. Aquela vergonha alheia da história do Arara Hacker, né? O hacker de Araraquara, para não dizer de Taubaté. Então, o Brasil 171, né, soltou lá o documentário do Michael Moore de Piracicaba, né? Que nem o hacker de Araraquara, a grávida de Taubaté, tem o Michael, cada um tem, né, cada país tem o que merece. O Michael Moore de Piracicaba, né? Olha, Guido, eu não assisti ainda, né, não por falta de oportunidade, inclusive uma pessoa fez uma minutagem engraçadinha, né, que a gente tem um senso de humor parecido com o meu, a gente compartilha nas nossas redes, mas assim, se o pessoal arrecadou lá 60 mil, 70 mil, gastou muito mal, porque falaram que, nossa, assim, a qualidade técnica de edição tá bem ruim, e é uma coisa bem superficial, e eu vou mostrar para desmoralizar, né, a gente quando surgiu, o Arara Hacker ressurgiu, né, nos temas, a gente voltou, né, desde aquela... De novo, então eu falei, Grambeiros e tal, o pessoal todo batendo em mim e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Então, pessoal, eu não fujo da raiva. Posso ser impopular, posso apanhar até os outros meus. Mas se eu acredito numa coisa, eu vou falar. E aí, mesma coisa. Quando surgiu o Arara Hacker, eu falei, essa história não tá batendo. Aí, o que eu fiz? Natural. Minha área, eu até tive que aprender muito, assim, relativamente, de informática. A gente viu... Eu não vi ninguém até hoje do debate aí brasileiro, talvez tenha acontecido internacionalmente, mas sofrer a cassação que a gente sofreu em setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, quando a gente viu com aquela história de Banestado, Umbrella Deal. Eu nunca vi isso. A rede da Swisscom, operadora do Estado aqui na Suíça, foi hackeada, o pessoal mudou meu endereço para um quilômetro para poder derrubar o sinal nas horas que eu entrava ao vivo. Eu tive que me socorrer de coletivo de hackers ativistas e até hoje entro no ar aqui com IP novo da Swisscom e não sei o que, eu não posso detalhar e tal, e firewall e blá blá blá, para poder estar no ar. E eu tive que aprender a fazer um curso de snowderização expressa ali. Então, nunca vi, ninguém sofreu o que a gente sofreu até aqui. Isso mostra que alguma coisa a gente estava fazendo certo. Independente do elemento subjetivo meu. Tal, alguma coisa a gente estava fazendo que incomodava. E aí você falou, o pessoal é faca na caveira e tal, não sei o que. E é promovido pelo YouTube?
Mas como é que pode explicar isso? Então, eu compro essas brigas. E ali também no Arara Hacker, por eu ter alguma noção, eu já desconfiei, e aí eu fiz o que todo mundo deveria fazer, do meio de comunicação de onde você vai atrás dos peritos, dos experts, pergunta, vem cá, isso aí tá, essa história aí que saiu, não sei o quê, aquela foto que a Polícia Federal divulgou da área de trabalho do Arara Hacker, Windows, tem a operação Windows, com pastinhas da área de trabalho com o nome dos... Pastinha Moro, pastinha Dallagnol, pastinha Rodrigo Maia, pastinha Lula, pastinha atriz da Globo. Aquilo é sério? Mas quem viu aquela foto da Polícia Federal do dia falou, isso aí tá esquisito. Windows? Que hacker que usa Windows? Então, assim, o pessoal desconfiou. E aí, desde aquela época eu tô falando. Aí, olha que coisa, né? O Arara Hacker, quando ressurgiu na mídia, né, com aquela história, ele ressurgiu com uma pauta quente que o pessoal esqueceu, Nildo. Eu acho que até você se interessaria, assim como eu, por isso. A história do traidor no PT ao presidente Lula, ex-ministro de Estado da Dilma Rousseff, sai plantado ali como chamariz, ó, ih, tem um traidor no PT. Aí o cara vai, planta isso já na primeira pergunta que o Michael Moore de Piracicaba faz na entrevista, lá, onde é? Aí não mais falou, não mais lhe foi perguntado. O pessoal que segue Brasil 71 e tal, esqueceu, foi aquele pum e tal. E, Nildo, você tem certamente interlocutores no PT, você deve ter ouvido o mesmo que eu aí. Rola na boca pequena no PT. Todo mundo sabe quem é o traidor e o que o traidor, José Eduardo Cardoso, o que ele mandou para os procuradores de Curitiba, conteúdo de inteligência sobre o ex-presidente Lula. Inclusive, um vídeo do Lula no triplex. Entre outras coisas. Tem lá, o José Eduardo Cardoso, no Ministério de Estado da Justiça, mandou conteúdos para municiar a Operação Lava Jato. No PT, todo mundo sabe. A gente, inclusive, tem aqui relatos de pessoas do PT nos contando isso. E o pessoal... Para que serviu essa plantação? Quem fez essa operação? Por que não convém ao Lula falar desse tipo de coisa? Implodir os traidores dele no PT? Eu não sei, Nildo, mas eu fico perplexo com esse tipo de coisa. Aí quando voltou, então, essa história, a gente anotou isso e fizemos aqui um programa em que a gente tratou amplamente, inclusive foi quando o próprio Pepe Escobar teve o celular dele hackeado. Tratamos em mais de uma hora sobre todos os furos técnicos da narrativa do Arara Hacker, com o subsídio de luxo do Augusto Alves, que é físico de partículas do CERN. E por conta disso, por causa dos experimentos, tem que aprender muito de computação. Mas eu falei, olha, foi um luxo, assim, uma vantagem comparativa excepcional poder contar com esse subsídio de luxo de um físico de partículas do CERN picudo em computação. Mas não precisava ser picudo em computação para desconfiar. Aí se você desconfia, você vai se subsidiar com pessoas. Aí se você não pode falar com um físico de partículas do CERN, pelo menos se eu sou o Leonardo Atush, eu pego o ramal, ligo no ramal do TI, do Brasil 171, cara, essa história aí, negócio de área de trabalho do Windows, negócio de que hackeou com negócio de SMS, 1000 pessoas e ninguém percebeu, tá certo isso, mas mais do que eu, vá lá, e por isso eu fiz questão de resgatar, né, de quando o pessoal lançou aí essa obra, fui resgatar, não tá aqui, tá lá no meu Twitter, ó, o print, o linkado, a transmissão que a gente fez naquele dia, inapelável, né? Então, veja, eu botei aqui, ó. O pessoal veio me perguntar, né? Foi um amigo aí até do PDT, mas que é do PDT, mas não se furta de fazer críticas e questionamentos do Ciro Gomes. Esse é dos meus, é o Ricardo Araújo. Então, no dia que saiu lá o docu fake do Michael Moore de Piracicaba, o Ricardo Araújo falou, ó, a galera que entende dos bastidores da política fala aqui sobre a falácia da história do tal hacker de Araraquara, Arara Hacker. Vamos ajudar a galera a entender essa farsa, gente? Falei, mas já foi feito. Amigo, é só lá resgatar. Falei, ó, tá tudo aqui em vídeo a partir do minuto 19 até 1h37. Ó, mais de 1h10 só sobre essa questão. Todas as inconsistências no relato do Arara Hacker e furos técnicos. Questionado ao vivo em fevereiro de 2019, quando estava pedindo dinheiro para as pessoas para fazer essa palhaçada, o Leonardo Atush e o próprio Joaquim Carvalho, que faz 5 a cabeça, disseram o seguinte, a gente não entende de informática, mas certamente, então, essa inconsistência aí vai poder ser abordada do documentário. Não tem nada sobre isso. Até, Nildorix, eu achava que era hipérbole, não é? Até a tartaruga de estimação do Arara Hacker apareceu no documentário. Mas um perito de TI para falar, olha, esqueci, negócio de área de trabalho, não teve tempo, não teve recurso lá, dezenas de milhares de reais arrecadados, né? Incrível. Aí eu falei, ó, poxa, tudo bem. Aí o Atush fala, eu não sei de informática. Aí o Joaquim de Carvalho, o Michael Moore de Piracicaba, vai ter oportunidade, né, no documentário de ver isso. Mas eu falei, peraí, mas
Eu, né, tive o subsídio de luxo de um físico de partículas do CERN, mas o Atush não pensou nem ligar para o TI do 171. Eu falei, o Atush, o Joaquim de Carvalho, o Michael Moore de Taubaté, o Piracicaba, disseram naquela live lá de fevereiro que isso seria feito para o documentário. Foi feito? Não foi feito. Por quê? Por quê? Aí eu concluí agora. Já não se pode mais falar a essa altura, ali já era difícil. Depois que saiu então o documentário, aí não tem mais como falar de mau jornalismo. Ambos dizem no ar, naquele momento, em fevereiro, que a parte técnica, só que não do Arara Hacker, do relato dele, seria esmiuçada no documentário que eles iam produzir, enquanto pediam às pessoas dinheiro. Muito além de mau jornalismo, é associação na fraude e no golpe mesmo. Nildo, o Piero Lai chegou a uma formulação que é perfeita. É a maior operação de lavagem e esquentamento de grampo da história mundial. São 7 teras de 1.000 pessoas que eram só usadas como inteligência, então chantagem, mostrar aí seu barrigão de chope, sei lá, se a pessoa mandou um nude e tal, mas que por conta da operação spoofing está no acervo da justiça brasileira, pode ser usado como prova. Inclusive, nessa semana, o Ricardo Lewandowski abriu para os demais ministros. Então você vê, a defesa do Lula teve acesso a isso. O que não saiu lá dos áudios, muitos áudios e vídeos, como fala o Glenn Greenwald, não saiu porque o truqueiro gringo sentou em cima, mas até que o Lula também entendeu por bem falar para os seus advogados sentarem em cima também. Cadê os áudios? Hoje, o pessoal me marcou, a Polícia Federal se pronunciou falando assim, não temos como atestar a veracidade desses chats, pode ter sido manipulado e tal, não sei o quê. É verdade. Mas o que é matador contra isso? Áudio. Áudio, não tem como falar, pode ter editado, botado. Eu falei, não é para fazer isso. E aí o cara pagou, e falou, é para fazer isso e tal. Áudio não tem como, o pessoal vê se tem, né, ali corte, não sei o que e tal. Por que esses áudios não saem, rapaz? Eu fico me perguntando isso. Aí daqui, eu botei, é associação na fraude. Então, o Brasil 171, Arara Hacker, e até aqui, em alguma medida, por ausência de atitude, até o ex-presidente Lula está contribuindo para essa grande operação de lavagem e esquentamento de grampos. Vou mostrar aqui para terminar, Nildo. O áudio dos dois falando dessa questão, porque olha que constrangedor. O próprio Atush, quando surgiu o Arara Hacker, falou que aquela história estava esquisita, que não acreditava. Aí um espectador, esse tem memória, tá até no lugar errado lá, porque 171 a pessoa não pode ter memória, acaba dando esse constrangimento. Vai falar, Atush, lá atrás você tinha falado que aquela história era esquisita, que esse hacker era fake. Eu falei, pois é, não sei o que, mais no documentário isso vai ser esclarecido e tal. Não foi. Aí você deve perguntar lá aos outros aos sujeitos por que não foi. Mas a resposta está dada, Nildo. O pessoal está... Aí eu já... Mais uma vez, aqui o elemento subjetivo para mim está claríssimo, mas é o que eu falei. É menos importante. Mais importante é a constatação que o pessoal opera para o outro lado. Então tá aqui, os dois, Atush e Joaquim de Carvalho, Michael Moore de Piracicaba, sobre as inconsistências técnicas. Prometem que isso seria abordado no documentário. A partir do minuto 57:40, que está no link deles, um vídeo deles aqui colocado, se você quiser ir lá ver no original. Mas para facilitar, a live do dia, cadê aqui? 20 de fevereiro de 2021, lá no minuto 57. Mas para facilitar, eu fiz esse recorte que está com milhares de visualizações. Só essa postagem no Twitter está com 1.800, mas eu botei no Telegram, mandei para o WhatsApp para todo mundo, botei no Face. Vamos ouvir aqui o registro para você entender que o buraco é muito, muito profundo e que é fundamental expor infiltrações no nosso campo. É fundamental. Então, eu não entendo porque o ex-presidente Lula não expõe o José Eduardo Cardoso como traidor no PT. Eu não entendo. E eu não entendo quem fala que, mas não é para você falar que o piguinho vermelho opera em pinça com pig. Mas é o primeiro passo. Você ter um diagnóstico correto, aliás, isso aí você fala bastante. Então, vamos ouvir aqui esse recorte de 20 segundos que desmonta a farsa do docu-fake do Michael Moore de Piracicaba. Vamos lá. É quase como se eu estivesse pagando promessa. Arlen está dizendo, Atush, você mesmo no início disse que esse hacker não era capaz para tal façanha. As explicações técnicas dele batem, alguém parece estar por trás. Olha, eu não entendo nada tecnicamente do ponto de vista de tecnologia, mas quando surgiu, eu achei estranho, né, porque isso para mim é coisa de NSA e tal, mas é um elemento para ser apontado no documentário do Joaquim também. Luan fala... Você viu aí, o sujeito fez que sim com a cabeça. Não teve ninguém. Por quê? Por quê? CQD, você vê, lá atrás a gente já vimos com todos os pés atrás essa história desse documentário, né? E, infelizmente, mais uma vez, a despeito, eu gostaria muito de estar errado, gostaria de pensar que no Brasil os generais e a aristocracia não estão controlando tudo, gostaria muito de estar errado. O pessoal fala, a despeito de eu querer estar errado, trabalhar para estar errado, para frustrar a minha própria profecia, infelizmente elas tendem a se confirmar de uma forma reiterada.
Nildo Orix, você assistiu o documentário da Arara Hecker? O nome, o teu batismo aí tá bom, bem humorado como sempre. Não assisti. Algumas coisas eu vou pegando assim ao longo do tempo, né? Quando a pista é muito insistente, quando o problema cresce, porque tem problemas, Romulo, que emergem. Aqui mesmo, no Duplo Expresso, você tratou algumas coisas, eu tratei outras, e só ao longo do tempo elas se confirmaram como grandes problemas, né? Que a gente tem que ir aos poucos e observando, né? Eu sempre fico muito atento e, tal como os livros, tem livros que eu deixo no freezer, só vou ler 3, 4 anos depois para ver se eles persistem. Alguns problemas crescem, né? Eu acho que tem uma pista aqui do Duplo Expresso que, para mim, é muito valiosa, que é o seguinte: eu tenho reiterado essa observação. O Brasil ele está sem crítica. Nós temos a ausência da crítica. Em larga medida, a discrepância, a divergência, ela é tratada quase como traição à pátria, ou como ofensa pessoal. E um país sem crítica é um país desarmado, completamente. Então, eu sou muito afeito à crítica e considero tanto que a crítica é uma grande companheira de todos nós, da militância política, do intelecto, do jornalismo, da disputa. É por isso que no jornalismo não tem crítica. A ausência da crítica rebaixa o horizonte de todos nós. A divergência, portanto, ela tem que ser ultravalorizada entre nós. E tão valorizada que ela tem que ser mostrada nos mínimos detalhes. Eu acho isso muito importante. Para que o Gramsci tem uma tirada que é muito boa, que é no curso de Introdução à Filosofia, ser justo com os adversários. Olha, está aqui o erro. Nós não temos, naturalmente, muita coisa está se perdendo, mas tem muito vídeo, como você mostrou aí, dizendo, olha, você disse isso ontem, todos nós temos que prestar contas. Todos nós temos que prestar contas. Prestar conta do quê? De nossas convicções, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente escreve. Eu acho isso um dado fundamental do político. Isso é o que nos distingue, por exemplo, Romo, do político vulgar, que diz, não faço isso, depois faz, não sento com aquele, depois sento, não pinto a minha raia, até aqui eu vou mais, não vou, depois vai. Eu acho que é fundamental enfrentar. Você estava falando aí das cartas, eu estava lembrando aqui, eu li a trilogia do Lira Neto sobre Getúlio Vargas, eu aprendi muito. E o Lira Neto pegou, não as cartas, mas ele pegou o diário do Getúlio Vargas e fez 2 tomos de uma obra extraordinária, que eu aprendi muito, a partir do diário. E eu tenho aqui, eu estava até vendo aqui, por exemplo, olha aqui, ó, isso aqui são as cartas do Marx e do Engels sobre o Capital. Tem um conjunto de coisas, Romo, que a gente só sabe porque tem cartas, e nas cartas as pessoas dizem, tem o registro, né? As cartas de Marx, os artigos na Nova Gazeta Renana, tem tanta coisa que são fundamentais, e é muito importante cotejar uma coisa com outra, o que ele dizia num período, o que ele disse lá adiante, por que uma pessoa muda. Quero deixar bem claro, a pessoa pode mudar de posição, só que tem que explicar por que mudou de posição, tem que deixar claro por que mudou de posição. No Brasil, em geral na América Latina, está se dando um salvo-conduto para os políticos. Não critiquem o Ciro, não critiquem o Lula, que ele é meu santinho de estimação. Não tem santo nesse baile, meus amigos. Meus queridos expressonautas, não tem santo. E quando a gente está vendo, eu vou falar aqui, daqui um pouquinho, com mais detalhes, sobre as eleições no Equador e que o resultado venceu a direita, e no Peru, que tem uma direita tremenda, os resultados são muito grandes. Mas tem um recado aí muito importante para o Brasil nessas 2 eleições, que é a emergência de um setor que não se importa em votar nulo ou branco, ou inclusive se abster, mesmo que a candidatura de direita vença. Por quê? Porque tem
uma esquerda progressista que é tão conflituosa com a classe trabalhadora que virou indiferente. Nós precisamos, portanto, na análise da situação objetiva da América Latina, do Brasil, e você estava tocando um ponto aí, o comportamento das cortes em relação ao caso Lula, e pelo outro lado, né, Romulo, o comportamento do Lula em relação às cortes, que você tem insistentemente discutido aqui já há vários anos. O Lula, quando saiu da cadeia, fez uma ode ao Zanin e aos seus advogados. Bem, tem problemas processuais aí, de escolhas políticas, ao longo do tempo. As pessoas têm que dar conta disso. Não é criminoso que mude de posição, mas é criminoso que não explique as razões pelas quais mudaram de posição. E nós temos que acabar no Brasil, de uma vez com todas, com essa beatificação dos políticos. Não, o Ciro é o meu santinho de estimação, não admito crítica. O Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Não, isso é tudo farsa. Nós temos que submeter a crítica. Você pode até votar neles, você pode até seguir fazendo campanha para eles, mas não interdite a crítica. A crítica, ela é fundamental para elucidar posições, a minha, a tua, do Rômulo, dos quase 1.500 que estão nos ouvindo aqui, dos 30, 40 mil que nos vão ouvir nos próximos dias. Ora, num país em que a crítica foi rebaixada, no sindicato, no partido político, na mídia eu nem vou falar, né? Que aí é a manufaturação da opinião pública. Não ter uma discussão aberta sobre problemas, ora, verdadeiramente jogamos contra nossos interesses. E quero dizer para todo mundo, a crítica que é silenciada hoje, ela produz um consenso para a direita amanhã. E nós não podemos estar num país em que a direita faz mais críticas abertas que a esquerda. E é considerado, inclusive, parece que fazer crítica é uma coisa deselegante. Olha, se você é muito boca suja, eu, por exemplo, sou um boca suja, sabidamente. Não poupo palavrão quando tem que ser. Um canalha só pode ser chamado de canalha. Não vou chamar um canalha de Vossa Excelência. Então, eu digo, eu duvido de toda a Corte Suprema. Eu duvido do Estatuto da Presidência da República. O Congresso Nacional, para mim, é um covil de ladrões. E nem por isso eu estou pedindo uma ditadura, ao contrário, que eu tenho clareza que se vier uma ditadura, ao contrário de um monte de gente boa moça, eu vou ter que sair correndo, com sorte. Eu vou ter que me proteger, na tradição brasileira, ou na clandestinidade, ou fora do país, ou assassinado, torturado, como é a vida de dezenas e centenas e milhares de latino-americanos que optaram por uma mudança revolucionária na América Latina. Então, eu não me iludo com isso, mas eu estou pedindo para que você que está aí no outro lado nos escutando, prestigiando o Duplo Expresso, nosso debate aqui, tenha essa conduta crítica, porque essa conduta crítica é fundamental. E essa conduta crítica, ela é necessariamente, às vezes, a navalha da crítica, ela corta as nossas convicções. E, às vezes, ela corta as nossas convicções mais íntimas, aquelas que são as mais arraigadas, aquelas que nos trouxeram até aqui, e aquelas que, na primeira impressão, parece ser que eu não poderia viver sem elas. Mas a gente pode viver. A vida é um largar convicções, desde que explicadas, dentro de uma rota. Não significa abandonar princípios políticos. De jeito algum. As lutas que eu fiz da época que eu militava no movimento estudantil, como aquelas que eu estava no início do partido, dos trabalhadores, por exemplo, lá na década do século passado, as minhas convicções socialistas e revolucionárias só cresceram. Eu estou falando do meu caso, mas eu conheço dezenas e centenas, milhares de militantes da América Latina que suas convicções só se aprimoraram, a despeito de ter abandonado partidos, queimado barcos. Essa expressão, queimar barcos, o Rômulo, que você usou aí, ela é muito importante, meus camaradas. Há que queimar barcos na vida privada e, sobretudo, na vida política, barcos que já não navegam para as águas da Revolução Brasileira, nós temos que queimar, jogar fora, bombardear, inclusive. Eu acho que isso é fundamental. Tem recados da realidade, Rômulo. Tem um recado tremendo. Observando a eleição no Equador,
Nildo, só antes de entrar na eleição do Equador, para concluir essa etapa, só uma reação rapidíssima ao que você colocou. Olha só, é sempre. Então, a gente está aqui, segundo os dados do próprio YouTube, que a gente acha que é chutado para baixo, mas aqui está dizendo que tem 1.400 pessoas, mais de 1.400 pessoas nos assistindo apenas nessa plataforma. Eis que, no entanto, para mim, como administrador, ele diz que não tem nenhuma visualização. E vai ser assim até o final. Ó. Aqui do lado ele bota uns 5.400, aí às vezes cai para 3.000. É uma coisa incrível. E a pessoa, em geral, quem administra isso e coloca em tempo real, você vai vendo ali, vai aumentando, é uma coisa que só pode aumentar, mas aqui para mim ele dá nenhuma e vai caindo, né, coisa e tal, e depois ele chuta um número. Então eu peço que você dê uma rodada aí agora daquele Oi, eu existo, no chat ao vivo e também na nossa sessão de comentários depois. Isso é importante, é a única forma que a gente tem, é o único número que pode ser auditado, se alguém quiser ir lá contar os comentários, né, mil caralhada, que em geral é o que a gente consegue. Mas olha só, aqui, né, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, no nosso chat ao vivo, né, várias pessoas riem, gargalharam. Eu vou dar aqui uma busca Windows, olha só. Várias pessoas gargalharam quando eu falo que o hacker usa o Windows. Cadê? Se perdeu aqui. Mas várias pessoas dizem, hacker que usa o Windows não é hacker e tal. Eu acho sempre importante a imagem, né, o chavão aí diz que imagem vale mais que 1.000 palavras, basta você fazer essa busca singela. Obviamente a gente tem essa imagem gravada, a matéria está salva lá no Web Archive, mas basta você botar no Google, ao alcance de todo mundo, hacker Araraquara, área de trabalho. Você vai chegar, primeiro resultado desse aqui, ó. Área de trabalho do Windows, olha os ícones daqui, ó. Tá vendo? Com as áreas de trabalho, cada pessoinha aqui do suposto alvo e tal. Não existe, não existe. Né? E outra coisa, disse que nesse documentário, o DocFake, o Michael Moore de Piracicaba mostrou que o sujeito é um perseguido, aí falou, fez um paralelo entre ele e o Julian Assange. Falou, não, porque até uma denúncia de estupro, como foi feito levianamente em relação ao Julian Assange, foi feito contra esse hacker de Araraquara também. Faltou dizer que quem fez essa denúncia era a namorada do irmão dele, e depois, de alguma forma, retirou a denúncia. É verdade? Não é verdade? Não sei, mas é uma situação bem diferente da do Julian Assange. E mais do que isso, pintou lá o sujeito, a origem humilde e tal, e não sei o quê, e não explicou como é que o sujeito conseguiu essa grana aqui, ó. Se ele é tão coitadinho e tal, não sei o quê. A parte dos golpes financeiros que ele dava e tal, isso faltou no suposto documentário também. Você vê ele aqui, ó, posando até nas redes sociais, ó. Notas e notas de dinheiro, arma aí folhada e tal, não sei o quê. Isso, ó, nessa quando ele aqui de coitadinho, eu nunca vi o Julian Assange fazendo esse tipo de ostentação. Vai ver que faltou, né? Aí vai ver que ele era mais, ó, olha aí, o sujeito lá no luxo e tal, com a grana, e isso faltou no DocuFake, como faltou toda a parte técnica, né? Extremamente constrangedora. E Dorix, Equador, eu vou dizer o seguinte, olha, a gente já teve uma mostra disso, os votos nulos, brancos e abstenção em 2018 foram muito importantes, foram mais importantes ainda, a cada eleição aumenta, na eleição municipal do ano passado. E o pessoal acha assim, não tem alternativa, né? Se é o Bolsonaro, se é o bolsonarismo sem Bolsonaro, por gravidade, vai ter que votar no PT, não tem como não ganhar. É assim? O Equador ensinou o quê, Dorix? Eu acho que essa é a questão essencial. Veja, estimados expressional, nós tivemos uma eleição no Equador e os dados mostram aí, no Peru ainda está em 90 e poucos por cento, mas no Equador já está quase 100%, deve ter terminado nesse momento, e 2 candidatos tinham ido para o segundo turno. O Guillermo Lasso é um banqueiro, a mídia trata ele como ex-banqueiro, mas eu digo sempre, um ex-banqueiro não existe, o sujeito é um banqueiro porque tem um tremendo patrimônio, porque está articulado no mundo das finanças, porque é um homem do business, é um banqueiro num país que tem uma economia dolarizada como é o Equador. E do outro lado estava o Andrés Arauz, que era o defensor do legado de Rafael Correa. O Lenín Moreno, que é o atual presidente, ele sai com um prestígio completamente arrasado, disparado, em muitas décadas, o pior presidente da história do Equador. Ele foi vice-presidente de Rafael Correa, escolhido por Rafael Correa. Então, vocês sabem, no primeiro dia de mandato, Rafael Correa saiu para o exílio, e o vice dele, que era da Frente País, que era amigo do Rafael Correa, saiu numa perseguição que implica que o ex-presidente, com um conjunto de acusações, ele vai ter que se ver na justiça, vive no exílio. Muito bem.
Os dois candidatos que disputaram agora, portanto, tomaram distância do atual presidente. Andrés Arauz era um crítico de Lenín Moreno, por ser um suposto traidor, por fazer um governo horroroso, por aumentar o desemprego, por ter um desempenho absolutamente desastroso no que diz respeito à pandemia, um desastre completo, mas um desastre muito profundo. E nessa eleição concorreu também Yacu Pérez. Yacu Pérez, um indígena, através de um partido que existe no Equador há muito tempo, que é o Pachacuti. Esse Pachacuti é uma espécie de um braço partidário da CONAIE, a Confederação Nacional das Nacionalidades Indígenas do Equador. Esse partido participou lá atrás, no século passado, de um governo, decidiu não participar mais das eleições e decidiu, sobretudo a partir da experiência do correísmo, do Rafael Correa, não assumir posse de governo. O Rafael Correa foi um governo muito hostil, sobretudo no segundo mandato, contra as comunidades indígenas, a favor de um extrativismo, muito apegado ao sistema de dívida, retomando o endividamento, fazendo uma aliança estratégica com a China, se endividando com os chineses e hostilizando os sindicatos e a população indígena. Quero dizer para todos vocês que nos escutam, a população indígena no Equador não é uma população indígena como no Brasil. Ela é gigantesca, porque são de milhões. Os equatorianos, a grande maioria do seu povo, é um povo vinculado às comunidades indígenas e descendente dos indígenas. Portanto, não é uma situação como a brasileira. É mais ou menos como no Peru, como na Guatemala, como na Bolívia, em que a maioria da população é indígena. Yacu Pérez perdeu, alegou que houve fraude, tem uma discussão nos tribunais que finalmente colocaram os dois candidatos e tiraram Yacu Pérez da disputa. Foi uma diferença mínima, muito pequena, que levou Guillermo Lasso, o banqueiro de direita, que venceu as eleições, para o segundo turno. Ocorre que, historicamente, esse é o recado que fica aqui, vai acontecer no Peru também. Historicamente, o movimento indígena, o movimento sindical, teve tanto conflito com Rafael Correa e foi tão desprestigiado por Rafael Correa, digamos que é o Lula de lá, que o Pachacuti e grande parte das lideranças da CONAIE defenderam, na última eleição que acaba de ocorrer domingo, o voto branco e o voto nulo. A diferença de Guillermo Lasso para Andrés Arauz, que deu a vitória para o banqueiro e para o homem de direita, foi de 400 mil votos. E os votos brancos e nulos alcançou quase 2 milhões. 1 milhão, mais concretamente aqui, 757 mil. E mais 174 mil em branco. Quer dizer, quase 2 milhões de votos que, em geral, nas eleições passadas, concorriam para o voto progressista. Foi tão duro esse conflito que essa ideia que tem no Brasil, os lulistas, e Lula tem isso na cabeça, é a ideia de que, olha, não precisamos compor com a esquerda, não precisamos compor com o pensamento progressista. Se quiserem, é eu contra Bolsonaro. Se não quiserem votar no Lula, tal com o programa tão rebaixado que ele está colocando, nós vamos ter que suportar Bolsonaro. 2 milhões de equatorianos disseram, estamos fora disso. Enfrentaram o governo Rafael Correa em muitos conflitos, greves, fechamento de estradas, ocupação de terras, fechamento de cidades, etc., e com a mesma disposição vão enfrentar a direita. Acho que a eleição no Equador, que deu essa vitória a Lasso, a Guillermo Lasso, e Guillermo Lasso, o que fez? A primeira declaração dele foi um chamado à concórdia. E o ex-presidente Rafael Correa disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que normalizar é a justiça. Eu não duvidaria, é só uma hipótese, não é um vaticínio, não é uma previsão, que o atual governo da direita possa, usando o seu poder,
interferir nas cortes, como é comum em toda a América Latina, no Brasil, em todos os países, nos países centrais também é assim, e aliviar a situação de Rafael Correa, que foi perseguido pelo seu vice, e pacificar uma parte, porque a crise no Equador é tão grande, a crise econômica, combinada com a crise capitalista geral, e há tremendas dificuldades para que tenha uma superação nos Estados Unidos, que um governo de direita pode anistiar o ex-presidente Rafael Correa e deixar em maus lençóis esse pensamento progressista. É muito provável não, vou corrigir, há uma possibilidade, não é tão remota, ela é verdadeira, que esse governo de Guilherme Lasso, de direita, banqueiro, faça um acordo com Rafael Correa. Por quê? Porque tem eleição também no parlamento, tal como no Peru. No Peru são 130 parlamentares. Ninguém fez maioria, vai ser uma dificuldade. A direita tem muito mais representação parlamentar. Pode ocorrer no Equador uma vitória da direita, do banqueiro, contra o progressista de Rafael Correa, uma normalização, entre aspas, democrática da vida, em que o ex-presidente possa regressar ao seu país e ter um julgamento justo, que é a mesma coisa que o Lula pede aqui. Mas fica uma lição aqui muito clara, Romulo, de todos os meus queridos expressionautas. Não pensem que numa eleição polarizada, Lula e Bolsonaro, estou cantando uma pedra aqui, necessariamente o Lula vai contar com o voto de esquerda para se livrar do Bolsonaro. Todos aqueles que aprenderam a lutar contra Bolsonaro não terão problema em enfrentá-lo no segundo mandato. A ideia de que nós estamos condenados a Lula, porque no outro lado tem um monstro e um urso, isso é falso. Isso que caiu no Equador ontem. Portanto, nas condições dramáticas equatorianas. O próximo presidente da República no Brasil, como no Peru, como em toda a América Latina, vai enfrentar um tema sério da reconstrução da economia, da política, do Estado, das cortes, das mídias, etc. E vai ter que fazer grandes reformas. Veja, eu sempre faço um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Biden está discutindo até a tributação das multinacionais, está discutindo a necessidade de acabar com os paraísos fiscais, onde as multinacionais colocam suas sedes para não pagar imposto. Está discutindo um novo pacto com os sindicatos, que ele está convocando para que os sindicatos se mobilizem. Está discutindo tributação, portanto. Está fazendo uma tentativa de keynesianismo que encontra, hoje está aí no jornalão burguês, inclusive, Lawrence Summers, que foi conselheiro de Clinton, presidente da Reserva Federal, etc., dizendo, está indo muito longe, mas ele é um democrata, tem um debate dentro dos Estados Unidos. Não tem possibilidade de recuperação da crise no curto prazo. Todo presidente da América Latina enfrentará um país em frangalhos, não é só o seu Lula aqui. Não é só o Pedro Castillo no Peru, na possibilidade dele vencer. Não é só Guilherme Lasso no Equador. A situação é catastrófica em toda a América Latina, uma crise tremenda, que vai ter que ter uma reconstrução muito engenhosa. E aquele que acha que o povo é cativo da crise, as eleições do Equador mostraram claramente como 1.757.000 equatorianos disseram, entre a possibilidade de um governo supostamente progressista, representado por Andrés Arauz, e um governo conservador, representado pelo banqueiro, disseram, para nós não importa, o que nos resta é a luta. Quero deixar aqui, então, essa lição muito importante, mas muito chave da eleição equatoriana. A situação equatoriana é muito particular, é a situação equatoriana. Eu quero dizer que se manifestou no Equador algo que é a ideia de buscar algo no centro, isso desapareceu. Primeira lição equatoriana, o centro não venceu. Não adiantou Arauz fazer um programa muito rebaixado, incorporar a direita, porque Guilherme Lasso, o que fez? Deu um passinho à esquerda. Incorporou, por exemplo, na sua pauta, em seu programa, toda a agenda identitária.
colocou para dentro, Romulo, a direita equatoriana discutiu o tema dos casamento gay, da homofobia, da transfobia, dos direitos das mulheres, dos direitos dos índios, dos direitos do negro. Tem uma tremenda população negra no Equador, muito grande, muito expressiva. Tudo isso a direita foi lá e incorporou essa agenda. Venceu as eleições. Você veja como agora os temas do poder, do Estado, da economia, do conflito das classes e da cultura está adquirindo uma nova feição na América Latina. Você pode consultar esses dados, você vai ver os dados, que é o que os jornais contam. Os jornais contam o quê? Os dados. Olha, quanto por cento, o centro-esquerda, o centro-direita, o ex-banqueiro, mas tem que ter essa análise do que correu, como é que foi a composição, como é que foi a eleição em Guayaquil, como é que foi em Quito, como é que foi no Altiplano, como é que foram essas eleições, como é que se comportou as comunidades indígenas. Veja, o movimento indígena deu as costas para Arauz, que é o governo progressista, porque sofreu na mão de Rafael Correa, que passou por uma experiência muito amarga, refletiu sobre ela e julgou que não importa o governo. Eles podem lutar com suas próprias forças diante de um governo progressista e diante de um governo conservador. Isso é uma lição histórica que os setores progressistas, os setores de trabalhadores indígenas, as comunidades, os sindicatos, etc., não dependem de um presidente progressista. Quero chamar a atenção dos expressionautas. Analisem a eleição equatoriana. 1 milhão, quase 2 milhões de equatorianos, nulos e brancos, porque pouco importava para eles, do ponto de vista da luta, da rebeldia, do protesto, se no palácio presidencial está um progressista ou um conservador. Isso é uma lição clara, e é uma lição dos novos tempos. E a eleição peruana, eu vou me estender depois também sobre ela, mas já antecipo algo fundamental aqui. Apareceu uma figura lá que era um sindicalista considerado radical, porque no ano passado ele liderou uma greve de 3 meses dos professores. Não é um político, é um sindicalista, chamado Pedro Castillo. Pedro Castillo disputou com uma quantidade de gente. Eu estava vendo aqui 6 candidatos da mais alta importância. Um deles, por exemplo, se chama Hernando de Soto. Hernando de Soto é um economista, um ideólogo da direita, formado desde a perspectiva dos Estados Unidos, que lá nos anos 80, quando o Estado peruano estava lutando contra o Sendero Luminoso, publicou um livro que se chama El Otro Sendero, que é uma apologia de um capitalismo popular baseado nessa ideologia nefasta que está entre nós aqui também do empreendedorismo. Esse empreendedorismo que até o Boulos, lá em São Paulo, defendeu o empreendedorismo periférico. Isso nós temos que abandonar isso, a esquerda tem que abandonar completamente essa conversa. E Hernando Soto disputou com Keiko Fujimori. Keiko Fujimori é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, um terrorista de Estado que, junto com Vladimir Montesinos, criaram uma noite de terror aos peruanos gigantesca, uma coisa das mais nefastas da América Latina, razão pela qual ele está processado e preso. E, provavelmente, Pedro Castillo vai disputar com Keiko Fujimori. Ninguém sabe o que vai dar. Eu não arriscaria nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Não sei o que vai dar. Porque Pedro Castillo pode fazer alianças tão espúrias quanto vai fazer Keiko Fujimori. E, agora, tem coisas que eu tenho clareza que Pedro Castillo está propondo que cai na graça popular. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai aplicar 10% do PIB em saúde. 10% do PIB em saúde. Ele é um sujeito absolutamente simples, fora da casinha do político bom moço e do político viável. Saiu numa eleição e ele teve 20% dos votos no primeiro turno. Eu quero antecipar aqui para o expressionauta. Um sujeito completamente desconhecido do mundo político.
exceto pela greve e pela identificação que ele tem de ser um professor e lutar pela educação. O desgaste da classe política, usando uma expressão aqui vulgar, porque a rigor, vocês sabem, não há uma classe política, mas do mundo político e do sistema político apodrecido no Peru, tal como está no Brasil, saiu uma figura completamente desconhecida que apresentou uma alternativa, está sendo considerado pela mídia como de ultra-esquerda. Aqui nas hostes petistas, por exemplo, e na esquerda liberal brasileira, a figura mais progressista era uma mulher chamada Verônica Mendonça. E sobre ela pairavam todas as esperanças de que ela iria para o segundo turno. Uma espécie de Lula de saias lá no Peru. Ia sair alguém de uma esquerda moderada, de uma esquerda com sensibilidade social, aberta para negociação, capaz de buscar um pacto, e ela dançou. E ela perdeu voto para quem? Ela perdeu voto para Pedro Castillo. Pedro Castillo, quero dizer para vocês aqui, na pesquisa de 11 de abril, olha, Romo, 3 dias, poucos dias, quer dizer, uma semana antes da eleição de 11 de abril, Pedro Castillo não aparecia senão com 2%, 3%, 4%. Acabou tendo 20%. Fez uma campanha, que a gente pode dizer assim, brilhante do ponto de vista da estratégia. Apostou numa linha de ruptura com o sistema. E chegou em primeiro lugar. É claro que as forças de direita, Hernández Soto, Jorge Forsyth, Ollanta Humala, ex-presidente da República, teve 2% dos votos. Ollanta Humala foi presidente da República, uma figura importantíssima. Olha o desgaste dessa gente. Veja que a situação da América Latina, da mudança das classes sociais, da crise econômica, da pandemia como crise sistêmica de saúde, a degradação de amplos setores, a queda dos salários, a queda da renda, a degradação dos serviços públicos, abriu espaço para um radicalismo de esquerda no Peru, que eu não sei qual será o destino. Não estou aqui endossando Pedro Castillo. Falei ontem à noite com vários amigos no Peru, preparando essa intervenção aqui no Duplo Expresso, com meu amigo Piero Quijano, com outros analistas lá que eu tenho larga confiança, conheço, discuto, recebo materiais, e fiquei os últimos 2, 3 dias observando quem é Pedro Castillo. Ninguém poderia dizer para onde vai Pedro Castillo. Pedro Castillo vai fazer aliança à direita e à esquerda para derrotar Keiko Fujimori, que é terrível, obviamente. Mas o povo peruano sofreu tanto na mão de todos esses governos que eles aprenderam a lutar contra os governos. Não importa se governo progressista e se governo conservador. Está tendo uma coisa na América Latina, meus queridos expressonautas. Olha, a crise está afetando tanto a maioria da população que ela não faz mais a diferença entre os governos progressistas e os conservadores, porque ambos foram muito duros contra o protesto popular. No Equador, na Bolívia, no Chile, está mais ou menos generalizado na América Latina. É uma situação, efetivamente, muito grave, muito grave. E aí nós vamos ter que analisar isso. As eleições ocorrem, as eleições não suprimem esse conflito. As eleições ocorrem no meio desse conflito. Por isso que eu faço um chamado aqui a vocês. Analisem o conflito político. Analisem a tendência do voto, o discurso dos candidatos a partir do conflito. Não pense que as eleições e os votos alteram o conflito de classes, de alta densidade que está correndo na América Latina. Não são tempos normais que nós estamos vivendo na América Latina. Não são tempos normais, são tempos de absoluta normalidade. E esse tempo veio para ficar. E os partidos, Rômulo e meus queridos expressionautas, eles vão incidir nessa situação. Esse é o quadro da América Latina. Tanto a eleição do Equador quanto a eleição do Peru colocou esse problema
na ordem do dia. Colocou esse problema na ordem do dia. E a inclinação do voto está mudando na batida da crise. Então, se aqui no Brasil nós estamos pensando que a situação está se normalizando, que o Lula, a partir dos tribunais, voltou para a disputa, e que as eleições próximas serão entre uma vertente progressista e uma vertente ultra-reacionária, e que, portanto, o quadro está mais ou menos decidido, e que nós podemos considerar Bolsonaro não como um movimento da curva, mas como um ponto fora da curva, esqueçam. Eu tenho dito claramente, Bolsonaro não é um ponto fora da curva, Bolsonaro é um movimento da curva. Tudo que está acontecendo aqui tem que ser explicado a partir da crise brasileira. E essa crise é muito profunda, tanto quanto é no Equador, como no Peru. No Equador, inclusive, há um impasse, o próximo governo vai ter que discutir se sai da dolarização ou não. Uma dolarização que Rafael Correa herdou e decidiu manter. Lamentavelmente, quando tinha tempos bons que ele podia mudar, ele não mudou. Implementada então, pelo próprio Lasso enquanto ministro da Fazenda. Claro, então veja, tem aí problemas, Romo. Eu queria chamar a atenção para essa condição que é fundamental, meus queridos, que é o seguinte, tem que colocar as eleições tem que ser colocada no conflito político. Não é... As pessoas pensam que podem alterar o conflito político com as eleições. Não pode, as eleições são um momento. Essa visão eleitoral da política tem que ser superada entre nós, Romo, ou nós vamos afundar. Por isso que eu chamo aqui a esquerda de liberal, meus queridos expressionautas, que a esquerda fica supondo que com o voto ela resolve a vida. O resultado do Equador mostrou claramente que não estão interessados no processo eleitoral e que um voto de esquerda das comunidades indígenas pode castigar o candidato progressista pela memória horrorosa dos últimos governos. Isso vale para a Dilma. A Dilma foi uma entreguista no petróleo, a Dilma foi uma omissa nos crimes da ditadura. Os generais, todos esses que estão aí exibidos, se pavoneando, como nacionalistas, na verdade, são entreguistas, cresceram todos na sombra dos governos petistas. Então, nós vamos ter que ter como diz o ditado popular, elevar o sarrafo da crítica. Se nós quisermos sair de processos eleitorais um pouco mais armados, com a consciência sobre o que de fato está acontecendo. E as eleições no Equador e no Peru mostram isso. 2 países em profunda crise. O Brasil é um país em profunda crise. Qualquer presidente nesse país vão enfrentar a tarefa que alguns já estão chamando de reconstrução nacional. Todos eles. Aliás, diga-se de passagem, é o discurso do establishment nos Estados Unidos. O Biden atua como se ele estivesse reconstruindo os Estados Unidos. Ora, a potência capitalista é uma situação completamente diferente da nossa. Uma potência capitalista tem, entre outras coisas, a capacidade, Romos, de mover a maquininha e colocar 4, 6 trilhões, como eles estão vendo. Hoje eu estava vendo essa entrevista de Lawrence Summers, que foi presidente da Reserva Federal e assessor de Clinton. Ele está dizendo, olha, essa saída keynesiana está demais. Ele é um keynesiano, ele é de esquerda, lá dentro do espectro. E ele está batendo em Paul Krugman. Ora, nós vamos começar a ver aqui na periferia os keynesianos responsáveis. Olha, cuidado, tem que manter uma austeridade, não faça um déficit. Vai começar, é incrível, Romo, né? É um negócio... Eu sei a diferença objetiva entre como é que funciona uma economia de tipo capitalista como os Estados Unidos, mas veja que o conservador Biden, um homem da indústria, não é uma palomita, ele é um gavião, é uma águia. Ele é um homem da guerra, ele é um dos senhores da guerra, ele é um homem do establishment. Mesmo ele, está tendo que ter, por efeito da crise, uma ação mais incisiva. Eu já registrei aqui a convocatória dele dos sindicatos, é algo que eu não vi nem o Ciro nem o Lula fazer aqui. Nenhum deles. E nós precisamos de sindicalismo ativo. O pessoal diz assim, tem que fazer um pacto. Opa, tem que fazer pacto. Pacto não significa que eu me desarmo. Para fazer um pacto, eu tenho que estar muito forte, muito musculoso.
E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É um esboço, nós temos que acompanhar, não é fácil, a crise é muito grande. Mas na periferia eu sei que a situação não é só que a crise é difícil, aqui é dramática. A situação na América Latina ela ganha uma tonalidade dramática. E eu acho que isso é um fundamental para a gente observar aqui, Ramos.